O programa Controvérsia é um espaço aqui da TV Itapê para discutirmos assuntos importantes, com maior profundidade. E o nosso assunto é os trabalhadores que fazem entregas com motos. Estamos aqui no estúdio com o Matheus Silvério e com o Leandro Gonçalves, que são trabalhadores de entregas com motos, e o advogado Fábio Saco, nosso amigo. Boa tarde a todos vocês. Boa tarde. Tudo bem? Eu vou começar com o Matheus Silvério, pedindo para ele contar um pouquinho como é que está o trabalho aí das entregas com moto. Boa tarde, pessoal. Bom, eu trabalho hoje no horário de almoço, trabalho com marmitas mensais, né? São clientes que pagam por mês, aí tem um convênio com o restaurante em si, com a cozinha, e à noite eu faço um pub, trabalho num pub com delivery de lanches e porções. Maravilha. E o Leandro? Eu trabalho na hora do almoço com entregas também de comida e à noite trabalho numa hamburgueria. Já faz 10 anos que... Vocês dois já trabalharam para aplicativos? Sim, eu já trabalhei com aplicativo tanto de pessoas como levando entrega também. De pessoas seria o mototáxi, né? O Uber 99. E o que vocês podem dizer hoje aí como é que está a vida aí, a luta aí do trabalho de vocês? Bom, perdão. O que me parece é cada um por si, Deus por todos, né? É mais isso que a gente vê na rua aí. E, bom, a respeito do aplicativo, tive uma breve experiência com o aplicativo, não achei tão conveniente na época o aplicativo, né? Acho que o aplicativo para transporte de pessoas debilita muito o seu veículo. Você precisa de uma organização maior, uma manutenção bem maior. Então, eu acho que, no meu caso, veio a calhar trabalhar por conta, assim mesmo. E o Leandro? O transporte de passageiro exige uma segurança maior, né? Porque além de sua vida, você está transportando outra vida ali também. E hoje a questão também é os valores que o aplicativo repassa para a gente, que acaba em alguns lugares não sendo justo. Eu acho que então está meio desvalorizado na parte do aplicativo. Mas eu fiz bastante tempo, mas é o que o Matheus falou. Desgasta a moto e acaba não compensando pelos custos que você tem. Se você não se organizar certinho, se você não ficar na rua ali o dia inteiro, tipo, vai num lugar e para lá, e você tem que ter estratégia, porque senão você acaba virando só em gasto. Perfeito. Doutor Fábio Saco. Boa tarde. Boa feliz tarde. de estar aqui. Que bom, também muito feliz. Pois é, os meninos estão contando as histórias deles aí. Hoje está muito comum, né? A entrega por moto é uma coisa do cotidiano de todos nós, né? Eu acho que está em transformação, né? Tá muito ativo esse mercado, essa profissão, e eu acho que a gente está em cima, na linha do tempo, de um ponto assim de transformações, né? A gente já não está perto de ficar estabilizado nesse assunto. Pelo contrário, tem muita coisa acontecendo e muita coisa para acontecer na minha visão, porque eu acho que é uma profissão que acaba tendo desvantagens diversas em relação a outras, né? E você não pode excluí-la do contexto da enormidade de profissões e possibilidades de trabalho que você acaba tendo oferecido para uma determinada classe na sociedade. Então, acaba que você tem que entender que a sociedade, de alguma maneira, precisa pensar na proteção desses trabalhadores, pelo menos nos direitos básicos, né? Eu acho que, enquanto você tem um progresso muito grande da utilização desse serviço, você não tem a legislação acompanhando isso. Eu vejo com uma certa preocupação. Está culminando numa série de decisões para tudo quanto é lado, não tem uma legislação decente. Eu fiz uma pesquisa, para não falar bobagem aqui no programa, vi que até teve uma tentativa de legislar na pandemia, mas uma lei específica para a pandemia, que já não se aplica mais para esses tempos pós-pandemia. Então, vejo sim que talvez a sociedade esteja um pouco lenta em discutir algumas proteções, ao menos básicas, dessa categoria profissional. Fábio,
fale um pouquinho da legislação hoje, com relação, por exemplo, a outros profissionais. O que acontece é que algumas categorias, essencialmente, elas acabam sendo CLTistas, né? Você tem algumas classes de trabalhadores que a própria natureza da função acaba gerando vínculo mesmo. Por exemplo, enfermeiro, é difícil você ter enfermeiros ali, autônomos, tal. Você até tem médicos, né? Em algumas situações, dribla-se a lei, fala para o médico pejotizar lá, são atalhos, tá? Porque, na verdade, você tem algumas empresas e alguns serviços que são muito essenciais, muito vinculados à essência da empresa. Então, eles são CLTistas, né? E aí você tem essa categoria muitas vezes bem protegida. Por quê? Porque ao ter uma relação de trabalho com vínculo de emprego regulamentada pela CLT, você tem fundo de garantia recolhido, você tem a previdência, que é um seguro recolhido, então as situações de acidentes, de ter que afastar, elas estão cobertas, né, financeiramente cobertas, além de outras coberturas, então você tem uma situação de maior proteção, além de sindicatos e tudo mais. Agora, quando você fala de profissionais autônomos, sejam engenheiros, advogados, médicos ou até os prestadores de serviços, marceneiros, encanadores, eletricistas e os entregadores, você está falando de uma categoria que nem sempre vai ter CLT, nem sempre vai estar com a relação de trabalho formal. Aí você tem uma relação informal, e o informal é o que o Leandro estava dizendo, é meio cada um por si, né? É meio assim, ou eu cuido de mim ou ninguém vai cuidar. E no Brasil, nós temos algumas legislações que vêm para, sim, acolher e amparar, porque elas reconhecem que nós não temos maturidade para sozinhos cuidarmos de nós mesmos. Por exemplo, cinto de segurança, capacete. São provas vivas de que se você não legisla, a pessoa não se cuida, entendeu? E a previdência compulsória é um seguro compulsório que muitas vezes é uma forma de você estabelecer maturidades e cuidados que sozinha a pessoa não vai ter. Perfeito. Então, né? Larga Deus dará, né? Vamos dizer assim. Eu vou perguntar para o Matheus o seguinte, já sofreu algum acidente? Como é que foi? Já sofri 3 acidentes aqui na cidade. Graças a Deus, não nada de muito grave. Acho que o mais grave eu precisei ficar 15 dias parado e foi um caos. Foi um caos. Na época, o pessoal do lanche me deu um apoio e, assim, era uma pessoa que tinha uma consideração muito grande por mim, na verdade, como pessoa. Mas eu sei de histórias que o pessoal vai ficar parado e vai ficar sem ganhar. E vai ficar sem ganhar, né, a necessidade de bate a porta constantemente, né? Então, acho que eu ainda tive alguma sorte nas histórias que eu tenho a contar aqui. E o Leandro, o que pode contar sobre? Eu, graças a Deus, nunca sofri acidente, assim, de ter que ficar parado. Mas já presenciei várias coisas, assim. Teve uma situação assim, que me marcou bastante aqui na cidade. Foi um motoboy que faleceu. E a gente fazendo o cortejo do motoboy, a gente passou em frente ao estabelecimento que ele faleceu, fazendo entrega. E o estabelecimento funcionando normalmente. Não tem luto. Não teve luto nem na hora do enterro do rapaz. Então, é o que eu falei, a gente precisa... É um serviço que dá um retorno pra gente, mas a gente precisa se cuidar em termos de previdência, fazer um MEI que seja, porque vai depender muito da consideração do dono do estabelecimento que você trabalha. Porque se você não tiver um caixa, se você não fazer um caixa e bater a moto hoje, amanhã você vai passar necessidade na casa. E hoje em dia tudo é caro, a moto é cara, a peça é cara. Então se sua moto está financiada, você já vai ter que entregar para o banco e sua vida vai virar dos avessos. Os riscos do negócio são altos. São muitos. Então, Fábio, o que você pode dizer? Porque essas garantias, né, independente da questão de CLT, vamos dizer assim, né, por mais que eles tenham uma MEI, por exemplo, eles vão continuar no mesmo problema, né? Porque a estrutura de trabalho desse tipo de profissional é a moto dele e ele o tempo todo, né?
É a precarização da relação de serviço, a relação de trabalho, né? E eu não enxergo com bons olhos, mas eu sou suspeito também porque eu sou inclinado a concordar com uma legislação mais protecionista e tudo mais, com atenção à saúde do trabalhador. Mas quando você pega as relações com o vínculo, por exemplo, com o CLT, você tem exame admissional, você tem os exames de saúde ocupacional que são feitos ao longo da relação de trabalho, isso de certa forma é uma proteção, né? Numa situação de acidente, o patrão vai pagar pelos primeiros 15 dias só do seu salário, a partir dali o INSS paga, quer dizer, você tem um terceiro nessa relação que não vai desgastar você e o seu patrão. Então, acaba que a hora que você começa a precarizar e começa a deixar que alguns segmentos profissionais não fiquem acobertados, né, por essa relação formal, você tem situações de faltar comida na mesa, como ele disse, de ter uma moto não consertada pelo patrão e você estava a serviço da empresa, num acidente que aconteceu, e mais inúmeras outras situações que você não consegue outorgar a responsabilidade para o outro. E a responsabilidade fica com você, trabalhador, que eu não quero fazer nenhuma militância política aqui, mas é refém de todo esse contexto profissional que se desenha. O que eu quero colocar é assim, as pessoas chegam ao mercado de trabalho e elas vão ter qual profissão? Elas precisam ter, todas as profissões precisam ficar preenchidas, senão a gente não tem serviço, a gente não consegue nem morrer, porque para morrer alguém precisa enterrar a gente. Entendeu? Então, como é que eu encaro a necessidade de existirem todos esses serviços e como é que essas pessoas estão vivendo e como é que elas vão chegar na velhice, que também é o segundo tema que precisa ser tocado aqui, porque a gente está tocando esses problemas assim do dia a dia, de hoje, como que eu pago a conta, faço manutenção da moto, mas como é que eu envelheço? E existe alguma perspectiva de uma legislação? Como é que está essa situação específica para esse tipo de trabalhador? Vejo com pouco otimismo. Sabe por que eu vejo com pouco otimismo? Porque o Brasil está com uma tendência de ter uma mentalidade de centro-direita, né, no governo, por mais que hoje tenha o Partido dos Trabalhadores como presidente da República, a gente percebe uma alta tendência da direita dominar, tanto é que a lei da anistia está caminhando e provavelmente vai passar, já estou aqui prevendo, tá? Então a gente vê uma força política grande do centro-direita, onde vai haver o quê? Mais precarização, onde vão cada vez mais se inclinar para uma legislação menos protecionista e mais liberal, mais capitalista, onde o comércio vai continuar aberto e é capaz de soltar rojão a hora que passar o cotejo do entregador, entendeu? Vai soltar rojão, é a próxima coisa que a gente vai ter que ver. É isso, não basta abrir a porta, funcionar, porque a grana em primeiro lugar. É capaz de fazer uma promoção, eu falei soltar rojão, mas exagerei, mas é capaz de fazer uma promoção para no dia o cotejo não atrapalhar muito a venda, porque é o capitalismo, capitalismo é dinheiro, é número, tal. Você é número, você é uma despesa, você é número. Não tem aquele cuidado com a saúde do trabalhador que o outro tem, que não é porque é sensível, é porque a lei impõe para ele, entendeu? Perfeito. Matheus, além dessa questão importante aí que o Fábio está falando, conta um pouquinho desse dia a dia, como é que as pessoas em geral recebem vocês? Tem casos aí de você atrasar, ter algum problema? Como é que funciona o seu cliente de entrega? Talvez um dia já foi diferente, mas eu acho que hoje a gente consegue ser herói e vilão na mesma história, né? Ao mesmo tempo que você leva o alimento para a pessoa na porta da casa, às vezes você é tido como infrator na rua, sabendo que, assim, a gente não pode generalizar a coisa, mas quem trabalha com horário, quem trabalha com entrega, o cara anda um pouco mais rápido, o cara precisa de mais agilidade, mais desenvoltura na rua. E principalmente no trânsito, o motoboy é tido como vilão daí, né? Tipo, o cara que passou correndo, o cara que passou buzinando, o cara que passou pela direita, né? Eu queria até pontuar isso, né? Já que estamos aqui na TV Itapê. Tapetininga tem um detalhe bem peculiar, acho que o Leandro pode até confirmar. Os motoristas foram educados a andar numa velocidade mais baixa na faixa da esquerda, que é uma faixa de ultrapassagem.
E muitas das vezes, quando você buzina, quando você dá o farol, a pessoa se zanga, a pessoa não dá passagem, acha que, sei lá, tá fazendo por birra, alguma coisa do tipo. Já passei por situações desse tipo já. E é constante você ter uma crítica a respeito da entrega, né? A respeito da entrega. Eu costumo dizer que trabalhar com pessoas com fome é o pior tipo de pessoa para se trabalhar. O raciocínio não raciocina direito, a barriga dói. Se for gordo, piora muito. Se for gordo, o gordo é uma raça. Do zero a 100. O gordo, se atrasar a comida dele, é complexo. Vai ser, então, você vai ter alguma crítica, vai ter uma nota baixa no iFood, alguma coisa vai acontecer ali. Mas já foi visto pior. Eu acho que, como eu disse, a gente é visto como vilão, mas também é visto como herói. Tem muita gente que vê com outros olhos, tem uma empatia, tem uma compreensão com atraso e tal. E eu acho que precisamos mais disso, né? Precisamos mais disso. Estamos numa fase, como o doutor falou, que está exponencial o lance da entrega, está se tornando cada vez mais comum. E é preciso ter empatia, sim. Saber que o cara que passa ali buzinando, ele só precisa passar. E esse é só um ponto de vista de alguém que está na situação aí mesmo. Perfeito. E aí, Leandro, o que você me conta aí da experiência com os clientes? 12 anos na rua, a gente passou por bastante coisa, né? Mas hoje eu vejo que muito, assim, é o que o Matheus falou. Hoje a gente, do mesmo jeito que a gente é amado, a gente é odiado. Você vê pela rede social. Esse dia lá, o carro passou lá, entrou na contramão ali na Francisco Vale, jogou os motoqueiros pro alto, você entrava nos comentários lá, tinha gente culpando os motoqueiros que tava certo. E é sempre assim, você pode ver na rede social mesmo. Tudo esses motoboy é louco, esses caras, mas ali tem um pai de família. Lógico, toda profissão vai ter o cara, a laranja podre. Mas hoje em dia tem muita discriminação com o motoboy. Tipo, igual na pandemia a gente foi herói. Hoje os caras já começam a xingar a gente, já acha. Tipo, e muitas vezes é culpa do cliente. A gente chega na casa do cliente, o cara, ele pediu a pizza, você buzinou na frente da casa, tem alguém buzinando lá, ou apertou a campainha, ele sai até lá na frente para ver quem é, para voltar lá para buscar o cartão. Fala, peraí que eu vou buscar o cartão. Daí ele abre o portão, o cachorro sai pra rua. Aí nisso acaba que atrasa outro cliente. Daí você chega lá, principalmente na hora do almoço. Hora do almoço tá todo mundo na correria. A galera tem horário para almoçar, tem criança para ir pra escola. Você chega atrasado lá, uma criança foi pra escola sem comer, ou atrasou o almoço lá. Meu, é compreensível até pro lado do cliente, mas às vezes a gente não tem culpa. E essa questão do trânsito. No trânsito é muita gente maldosa. Que essa raivinha do motoboy. Principalmente aqui na Marginal dos Cavalos, você vai passar ali, você vai ultrapassar porque o cara tá andando devagar, e tá certo, tem que andar com segurança e tal, não tá fazendo entrega, nada. Aí o cara acelera, e você tá passando na contramão ali, se você passar logo ele acelera pra não deixar você passar. Tipo, eu acho maldade, porque tipo, se vem um carro de frente ali, bateu, já era. Então, eu acho que, igual eu falo, tá melhorando bastante, mas ainda precisa muito evoluir a questão das pessoas. Hoje, tudo é culpa do motoboy que falam, né? Fábio, todo mundo quer sua entrega rapidinho, Nossa, com a menor taxa possível. Fale um pouco sobre isso. As pessoas, se elas pudessem, né, elas querem que a comida esteja antes de pagar até, né, na casa. Não, eu pago depois. Mas é algo também que precisa ser pensado, né? Essa questão da divisão das entregas e do tempo das entregas. Por que eu digo isso para você? Eu trabalho num caso lá que aconteceu em São Paulo, de um acidente do entregador, em que para mim ficou muito nítido que ele ali lutava muito com o fator tempo, senão ele não conseguia ter todo o contexto do acidente, mais os comentários da família na delegacia depois, porque a morte dele foi instantânea, são comentários que induzem você a entender que ele estava há muito tempo ali correndo com aquela moto, sabe? Com um filho pequeno, inclusive, e aí aquelas necessidades, né, de criança, e muito provavelmente ele estava ali, né? Então, eu fico pensando assim, a legislação, eu não sei exatamente todos os detalhes, e aqui também não daria tempo da gente pegar e falar tudo que a gente
pensa aí de ideias, né? Mas deveria ser terminantemente proibido que nessa profissão houvesse qualquer ganho por produtividade, entendeu? Assim como é proibido comprar voto, assim como algumas vantagens financeiras de favores são absolutamente vedadas, proibidas por lei, tinha que ser absolutamente proibido que qualquer pessoa que trabalhe no trânsito, todos os motoristas, todos sem exceção, de carreta, todo mundo que faz algum tipo de trabalho no trânsito não pode ganhar de maneira alguma por produtividade. Tem que ser terminantemente proibido. Tem que ser salário fixo. Porque se ganhar por produtividade, você tem condutas e comportamentos frontalmente antagônicos, não tem como, eles são controversos, ó. Não tem como legislar por paz no trânsito, por todo mundo andar devagar e deixar que alguém ganhe mais quando anda mais rápido no trânsito, entendeu? Eu já peguei casos como advogado trabalhista de caminhoneiro que virava dias tomando rebite, trabalhando, transportando tomate aqui na nossa região, inclusive, pegava em Ribeirão Branco aqui o caminhão e ia entregar em Salvador. E entregar até mais para cima às vezes, e eu falava, como é que você consegue, né, cara? Tomando droga que a empresa dava, e não pode, deveria ser algo assim que gerasse uma multa gigantesca na empresa, o salário tem que ser fixo pela entrega, por turno, e acabou. Não dá para ter esse trânsito sendo disputado e tendo que fazer entrega com agilidade e tudo. Tem que ser algo mais pensado nos termos do que diz a legislação de trânsito. Ah, eu vou ter 100 entregas para fazer, eu preciso ter 50. Não vou sobrecarregar, não vai vencer, não dá tempo, entendeu? Só dá tempo se o cara andar 60. A 80 não é velocidade compatível. E eu duvido que se a gente pegar o número de entregas, o número de entregadores, só de hoje, da hora do almoço, a gente não vai ter uma discrepância gigantesca, entendeu? Eu duvido. Me desculpa, mas eu duvido. Para dar certo. A sociedade acostumou com isso, né, Fábio? Só fecha a conta, o mercado se equilibra. Por isso que eu digo que eu não vejo com otimismo que isso vá melhorar. Pelo contrário, eu vejo com pessimismo esse assunto. Por quê? Porque o mercado se regula e as pessoas vão ficar pagando o valor que elas acham que é justo, que é pequeno, que faz todo mundo ter que correr para entregar. É isso, para fechar a conta e para o cara conseguir ganhar mais, o empresário. E no final da história é isso, é o lucro. Perfeito. Acho que no geral seria um lance de reeducação, né? No geral, no contexto geral, uma reeducação. Repensar do zero. O Matheus falou uma coisa muito importante, que é a empatia, né? Está na hora de todo mundo começar a olhar melhor aí para algumas categorias é que está todo mundo dentro do mesmo planeta, do mesmo lugar, a sociedade é uma só. E muitas vezes a gente brincou com o tratamento mal educado de algumas pessoas, né? É o alto clero, né? É o alto clero falando você é funcionário meu, alguma coisa assim. Queira ou não queira, não aflora uma questão social? Lógico que aflora uma questão social mesmo, entendeu? Sim. Que é né? Eu sou melhor que você, entendeu? Então, emerge questões que, nessa relação, emergem questões que são muito antigas nossas. Muito antigas. Na questão do aplicativo, eu vejo que os caras não têm a vontade de melhorar. Eu vejo muita chantagem do aplicativo. Ah, vamos brigar por melhorias, vamos isso. Aí o aplicativo é condenado, acho que o senhor pode falar melhor, é condenado lá, o que o aplicativo faz? Ele usa do motoboy, ameaça, tipo, então vamos sair da cidade. Vamos deixar de funcionar. E o motoboy que vive daquilo ali, e o cara vai ficar temeroso, ele meio que faz uma chantagem ali, tipo, já que vai ter que cumprir tudo isso daí, então a gente vai sair fora. E muitas vezes, igual agora teve a paralisação semana passada, muitos não aderiram. Aí teve uma briga entre a própria categoria ali, porque um ia lá retirar a entrega e os caras não queriam que tirasse, porque os caras queriam fazer uma paralisação. Mas eu vejo que o aplicativo ele faz muito isso aí. Faz um jogo com os motoboy, tipo, para meio que uma chantagem para os caras. Então você tem que cumprir isso, nós vamos embora do Brasil, vamos embora do país, e não vai embora nada. É só para não cumprir que eles fazem isso. Uhum. Chantagem é o que a gente tem mais visto ultimamente, né, Fábio? Porque daí vira jogo, negociata, né? Então... Infelizmente, o nosso tempo já está acabando aqui. Eu vou deixar o Matheus primeiro à vontade aí para fazer suas palavras finais.
Cara, eu acho que, na verdade, disse bastante do que eu penso, mas eu acho que empatia é a palavra-chave. Acho que aqui na cidade em questão tem um lance de infraestrutura ainda no trânsito, né? A gente não tem, talvez, as vias totalmente preparadas. Era uma cidade pequena que cresceu exponencialmente, ainda está tudo crescendo ainda. Isso vai melhorar, mas empatia é a palavra-chave. A gente não quer ser o vilão, a gente só quer levar a refeição até todos. Acho que é isso. Leandro, Completando, acho que o que o Matheus disse, é empatia no trânsito, empatia das empresas também. Acho que é muito importante. Tem muita empresa boa hoje aqui em Itapetininga que acaba valorizando os motoboys, mas tem umas que não valorizam. E para os motoboys também, né? Vamos se valorizar, gente. Vamos correr atrás do nosso direito. Vamos. A gente está em cima de uma moto e às vezes não compensa perder a vida por R$5, por 6 que seja. E vamos se valorizar e correr atrás do nosso direito, porque a gente precisa, igual o doutor falou, a gente precisa ter uma velhice, a gente precisa se aposentar lá na frente. Então isso vai ser através do nosso direito. Se a gente não correr atrás, a gente não vai ter. sem dúvida. Fábio Sacco. Eu quero agradecer muito, né, a participação e ter a oportunidade de conversar com eles, ouvir deles aqui muitas coisas que eu já imaginava, né, que é uma realidade difícil. E eu termino o programa fazendo um apelo a você, empresário, que se beneficia desse serviço. Faço um apelo a você que sempre reflita no quanto esse serviço ajuda você a tocar o seu negócio. Que você possa sempre entender isso e se sensibilizar sempre com essas pessoas que estão no seu dia a dia. Pergunte de vez em quando se está tudo bem na casa delas, se a saúde delas está bem, tal, porque no final do dia elas vão para a casa delas sem vínculo com você. Elas talvez um dia consigam na justiça reconhecer e talvez, muito provavelmente, não vão fazer isso, né? Não vão te processar. Então, seja grato a quem te ajuda a tocar o seu negócio. Perfeito. E nós agradecemos a presença do Matheus Silvério, Fábio Sacco, Leandro Gonçalves e a sua audiência. Até o nosso próximo encontro.